Bom dia a todos, eu agradeço o convite e aqui está um privilégio de estar aqui no Simpósio de Farmacologia da Mulher. Eu tenho, assim, todos os anos, já fazemos um curso de reciclagem no Instituto do Coração e a doutora Alice me convida todos os anos e a gente tem uma interface muito grande com a farmacologia nesse sentido. Então, eu trouxe aqui alguns aspectos focando mais a área da farmácia do que propriamente de diagnóstico, de prescrição da insuficiência cardíaca. Mas, inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção em relação à importância desse assunto. A insuficiência cardíaca é considerada, no mundo, a principal causa de morte materna por cardiopatia na gravidez. Nós publicamos 1.000 casos de cardiopatia, que foram gestantes cardiopatas atendidos em uma década, de 89 a 99, foi publicado em 2003, e já naquela época nós vimos que a mortalidade era 2,7%, e de longe, a insuficiência cardíaca é a principal causa de morte em relação a outros eventos na gravidez. Depois de quase 20 anos, o registro ROPAC, que é o maior registro de cardiopatia e gravidez, o número de gestações é 5.700 gestações em 53 países, mostram aqui em vermelho que a insuficiência cardíaca foi a principal causa de complicação em vários grupos, congênita, valvular, cardiomiopatia, hipertensão pulmonar, e foi também referida como a principal causa de morte materna nessas mulheres. Então, daí a importância do assunto. Mas por que existe esse risco? Por que morre por insuficiência cardíaca na gravidez em lesões estruturais? Porque durante a gestação existe, entre as alterações fisiológicas de impacto cardiovascular, eu queria ressaltar da insuficiência cardíaca. O aumento do débito cardíaco inicia por volta da 12ª semana de gestação para atingir o seu máximo na 32ª semana. Então, é nessa fase que mulheres que não têm adaptação e reserva miocárdica que levam à insuficiência cardíaca. E principalmente aquelas com insuficiência cardíaca prévia, como cardiomiopatia, lesões estruturais, e aquelas que ficam aqui no segundo trimestre, que a descompensa mais é no segundo trimestre, mas ressaltando que insuficiência cardíaca que surge próximo ao parto, em mulheres saudáveis, ou após 3, 6 meses após o parto, tem que se pensar em cardiomiopatia periparto. Uma das maiores causas de mortalidade no mundo é por cardiomiopatia periparto não diagnosticada. Então, daí a importância desse assunto. Bom, um dos desafios de se fazer o diagnóstico durante a gravidez de insuficiência cardíaca é que os sintomas e sinais da fisiologia da gravidez, fisiológicos da gravidez, se confundem com os sintomas da insuficiência cardíaca. Por exemplo, ortopneia no final de gestação, dispneia, palpitação, síncope, edema e até alguns achados de ausculta, como estertor de base, taquicardia, sopro, o sopro inocente da gestante. E isso que acontece? Confunde o diagnóstico, não se faz o diagnóstico e ela acaba levando à morte por falta de tratamento imediato. E é interessante, eu sempre trago esse estudo, é um estudo que foi realizado em sala de emergência. Eles foram à busca de cardiomiopatia periparto. Então, eles analisaram a dispneia, a queixa foi dispneia. 262 gestantes que entraram em sala de emergência com dispneia. E vejam, das 262, 56% delas apresentavam nenhuma lesão estrutural ou pulmonar e foram tidas como fisiológico da gravidez. É por isso que ela é subestimada e leva à mortalidade. E no nosso posicionamento, que foi publicado em 2020, nós fizemos, então, arriscamos um algoritmo para trazer em sala de emergência para o cardiologista ou para o atendente na diagnóstico de insuficiência cardíaca. Suspeita de doença cardíaca ou por uma história familiar ou antecedentes, sintomas e sinais, eletrocardiograma anormal e os peptídeos natriuréticos, aqui é 35, está sem peptídeo natriurético, são os marcadores de risco. Porque a insuficiência cardíaca, como eu disse, é uma síndrome clínica e o biomarcador serve para nortear
o início do diagnóstico. E lembrando que a gravidez não influencia no BNP, isso já tem um trabalho publicado por nós, não influencia no peptídeo natriurético, como acontece com o dímero D. O dímero D não é um bom marcador, porque a gravidez é protrombótica, então aumenta o dímero D. Mas o BNP, ele é um bom marcador. Ecocardiograma é de base o padrão ouro, porque não é nocivo para o concepto, e já define o diagnóstico da doença. E aí, doença confirmada, definir o fenótipo, e aí segue o que se faz fora da gravidez. Bom, aqui para a farmacologia agora, eu sei a importância desse assunto. Vamos agora para os princípios da terapêutica farmacológica. Pessoal, na gravidez, prioridade é sempre materna. Tá? Porque você, às vezes, por falta de tratamento da mãe, você perde a mãe e o feto. Então, a eficácia da terapêutica materna é, primeiro, o alívio dos sintomas, otimizar uma terapêutica prévia, ajustando a gravidez, e a prevenção da morte materna. É lógico que nessa seleção de fármacos, nós vamos lembrar que existem efeitos adversos ao feto e ao neonato. Porque todas as drogas, exceto a heparina, ultrapassam a barreira placentária. Então, abortamento, malformação, alteração do desenvolvimento fetal, crescimento intrauterino retardado e complicações neonatal. Lembrando que existe uma escassez muito grande de estudos randomizados, controlados em gravidez. A gente fica babando quando a gente vê esses estudos em anticoagulantes, em antiadesivos. Isso não tem na gravidez. A indústria farmacêutica não investe na gestação. Então, o que acontece? Opinião de especialista, opinião das diretrizes. E é isso que eu vou comentar com vocês. Mas, de toda forma, é necessário, isso todos têm acesso, é necessário que se leve em consideração a farmacocinética das drogas, que você sabe melhor que eu, a idade gestacional. Muitos fármacos podem ser utilizados em segundo trimestre e não podem ser utilizados no primeiro trimestre. A varfarina é um caso. Né? Dose e tempo de uso. Não existe dose de ataque na gravidez, porque vai intoxicar o feto. E você não tem como controlar essa intoxicação. Então, aqui eu vou dizer só alguma coisa para lembrar vocês. A absorção dos fármacos, eles reduzem a absorção intestinal, porque tem um retardo de motilidade intestinal, náuseas, vômitos, o uso de antiácidos e suplementos do ferro. Aumento da distribuição dos fármacos, pelo aumento do peso corporal, deposição de gordura, o aumento do volume plasmático, redução da albumina plasmática, redução do pico da concentração dos fármacos hidrofílicos e lipofílicos, e variações na meia-vida. Às vezes se torna não é tão eficaz um medicamento dessa forma. O clearance hepático e metabolismo aumentado, reduz a concentração plasmática de fármacos que têm passagem pelo fígado. E o clearance renal aumentado reduz a concentração plasmática de fármacos com excreção renal. Isso é interessante a gente ressaltar, porque isso também influencia na prescrição do cardiologista. E as propriedades farmacológicas que influenciam na permeabilidade, a difusão passiva aumenta de acordo com peso molecular. Por isso que a heparina não passa a barreira placentária, porque ela tem alto peso molecular. Ionização, lipossolubilidade e o gradiente de concentração mãe-feto. Quanto maior o gradiente, dose tóxica do remédio, maior vai ser a passagem para o feto. E outras características, como extensão da superfície placentária, transferência enzimática da droga, do fármaco e condição fisiopatológica materna. Na lactação, como foi pedido aqui, lembrar que existe a reduzida concentração no leite materno em fármacos que têm alta ligação de proteína plasmática materna, alto volume de distribuição nos tecidos e alto peso molecular. E tem elevada concentração no leite, alta lipossolubilidade, baixo peso molecular e o pKa 7,2 que fica retido no leite. Isso tem em toda a bula, inclusive sites que mostram, ninguém vai guardar isso, existem sites que mostram o que se usa e o que não se usa. E aqui está, por exemplo, alguns aspectos de todas as drogas, eu falo droga, mas é fármacos, via oral e na lactação, mostrando os seus riscos, então não tem o que errar. Por exemplo, o sotalol, que a gente usa muito, substitui a mildarona, ele tem 4 vezes mais a concentração no leite materno em relação à concentração plasmática da mãe. Então, crianças que são amamentadas com mãe usando sotalol, temos que avisar o pediatra em função do QT e de outros problemas que podem causar o sotalol.
Para esse departamento de farmacologia, eu queria lembrar que não existe mais aquela classificação pelo FDA de A, B, C, D, X das drogas. Acabou, desde 2015. Era tão bom falar é C, olha, aquela droga é B, isso já vinculava a prescrição. Mas, na verdade, agora, pelo FDA, nós prescrevemos de acordo com a bula. Estudos na gravidez, estudos na lactação e estudos durante a idade reprodutiva e na fertilização masculina, o que pode influenciar. Então, é a bula que vai nortear a nossa prescrição. Mas, na verdade, para nós, cardiologistas clínicos, obstetras, nós vamos sempre nos consensos. O primeiro consenso mundial de cardiopatia e gravidez foi publicado em 99. E agora, em 2020, fizemos uma atualização, a cada 10 anos nós publicamos um consenso. Então, modéstia à parte, o Brasil entende do assunto em relação à cardiopatia e gravidez, porque nós temos muita mulher jovem e grave. Doença reumática ainda persiste, doença de Chagas ainda existe, e isso reflete um panorama diferente do europeu e do americano. E aqui eu vou salientar com vocês, entrando na fase da manuseio da essência cardíaca, lembrar o seguinte. Eu vou aqui, foi resumido. Manifestação hemodinâmica da essência cardíaca na gravidez é congestão pulmonar, edema agudo, baixo débito e choque cardiogênico. As situações mais frequentes, lembrar, estenose mitral, primeira, prótese biológica calcificada, trombose de prótese mecânica, cardiomiopatia hipertrófica, e aqui é o que eu vou focar mais, é na cardiomiopatia dilatada, com essência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Não esquecer, diagnóstico diferencial, embolia amniótica pulmonar, principalmente no puerpério. Pneumonia, clássico, a dissecção espontânea de coronária no puerpério, mesmo na gravidez, compatível com mulher jovem, infarto numa mulher jovem, e pré-eclâmpsia grave. Então, vamos lá. O quarteto fantástico, como foi referido aqui, está muito bem documentado, da boa evolução, boa sobrevida fora da gravidez. Então, nós fizemos o seguinte, nós selecionamos alguns fármacos daqui e levamos para a gravidez, porque muitos deles não podem ser usados, não liberados pelo FDA. Então, em resumo, o tratamento farmacológico da IC crônica, primeiro, como foi bem dito pelo Dr. Jairo, o diurético. O diurético, existem duas situações que se usa diurético na gestação, insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Usamos o furosemide, que é a maior experiência que tem na literatura. Os beta-bloqueadores, carvedilol, succinato de metoprolol e o bisoprolol. Inotrópicos, o digital é utilizado na gestante cardiopata, porque nós temos uma experiência grande com digital e nos casos selecionados, especialmente controle da fibrilação atrial, juntamente com o antagonista dos canais de cálcio. E vasodilatador, que eu vou mostrar, é hidralazina e nitrato. E aqui eu não trouxe, que estender muito, é baseado na experiência de, principalmente, tratamento da IC em afro-americanos e de muito tempo atrás, que foi usado comparando com inibidor de ECA. Então, hidralazina e nitratos, na fase da gravidez, que são 9 meses, 40 semanas, vai muito bem nessas pacientes. Lembrando só o seguinte, para quem faz farmácia, os diuréticos. A espirolactona leva efeito antiandrogênico no feto, por isso que em feto masculino tem efeito feminilizante, e nós usamos, então, a furosemida, que é a maior experiência. Na gravidez não adianta ficar procurando coisas novas e usar o que sempre se foi usado. Olha, o uso de ECA e BRA, se todo mundo sair daqui sabendo isso, já está ótimo. Tem efeitos teratogênicos. Primeiro trimestre leva a malformações em quase 3 vezes mais. Segundo e terceiro trimestre também leva alterações importantes para o feto. Contraindicação em qualquer época da gestação, atentando que no puerpério pode ser utilizado. Beta-bloqueadores. Eu lembrei que eles levam a restrição de crescimento dose dependente. E nós temos maior experiência da literatura mundial com propanolol na estenose mitral é a brasileira, que já foi, inclusive, publicado na 5ª edição do livro do professor Braunhound. Atentar a dose. Dose, propanolol abaixo de 80, metoprolol abaixo de 5, lembrando que o succinato é muito melhor que o tartarato, que o tartarato tem que dividir dose, isso o paciente não consegue fazer em casa. Sotalol, abaixo de 160, carvedilol, atenolol é contraindicado na gestação, e o bisoprolol é pouco conhecido, porque a gente tem quase limitação no Sistema Único de Saúde. E, finalmente, em relação aos antagonistas dos canais de cálcio, lembrando que eles levam hipotensão, sim, e aqui, nifedipina, classe 1A para tratamento da hipertensão, da pré-eclâmpsia na gestação.
A amlodipina não tem estudos randomizados para isso, e o verapamil é utilizado como o controle da frequência cardíaca em baixas, e a cardiomiopatia hipertrófica vai muito bem esse tipo de fármaco. E, finalmente, em relação à anticoagulação. Bom, anticoagulação é assunto de um simpósio. Anticoagulação na gravidez, quando a paciente, como prótese mecânica, fibrilação atrial permanente, necessita da anticoagulação, lembrando que a heparina não passa a barreira placentária. Mas quando ela é utilizada durante 30 semanas, 40 semanas, leva a aborto espontâneo no primeiro trimestre, trombocitopenia e hemorragia materna. E os inibidores os DOACs são contraindicados na gestação. Os antagonistas da vitamina K, isso é só para lembrar, teratogênicos no primeiro trimestre, entre sexta e nona semana de gravidez, leva a síndrome varfarínica, abortamento espontâneo praticamente em 20% a 25% dos casos, e hemorragia fetal. Tivemos recentemente uma hemorragia intracraniana de uma criança na 29ª semana de gravidez, que infelizmente está em cuidados paliativos já faz 3 anos após o nascimento. Então, a varfarina é um problema durante toda a gravidez. E aqui tem um exemplo da síndrome, que é a condrodisplasia punctata, nariz em cela, mas a síndrome é um espectro muito grande de malformações para a criança. E o tratamento da insuficiência aguda durante a gestação, finalizando, como eu disse, a prioridade é materna. Dobutamina, o que for indicado deve ser indicado nessas pacientes. Lembrando que essas pacientes, como leva baixo débito, geralmente elas têm trabalho de parto prematuro, ou então, quando estão no primeiro trimestre, abortamento espontâneo. E aqui, só para lembrar, cardiomiopatia periparto é um diagnóstico que não pode ser negligenciado. No fim de gestação, 85% dos casos em torno do primeiro mês pós-parto. Paciente com insuficiência cardíaca instável na gravidez, considerar tudo o que for necessário, o protocolo da UTI, considerar parto cesárea de urgência e, aqui a droga, bromocriptina. A bromocriptina é considerada porque parece que a prolactina é o produto da prolactina, eu vou dizer assim, bem resumido, é cardiotóxico. Leva a apoptose do miócito, e isso, você inibindo a prolactina, ou seja, a lactação, você considera que diminui o ciclo de toxicidade do miocárdio. Então, a bromocriptina é um antagonista, ela bloqueia, ela suprime a produção da prolactina. E com isso tem sido indicada em pacientes graves. Pacientes sem instabilidade hemodinâmica na gravidez, hidralazina, nitrato, beta-bloqueador, diurético, e aqui, em casos específicos, digoxina, parto vaginal. Puerpério. Puerpério se usa tudo que é necessário. O quarteto fantástico, IECA, BRA, beta-bloqueador, espirolactona, diurético e vabradina, e ainda a reposição de ferro quando entra nos critérios. Considerar também a bromocriptina e sempre anticoagulação. É uma das cardiomiopatías mais trombogênicas, é a cardiomiopatia periparto, por quê? Porque ela acontece no final de gestação, que é o estado de hipercoagulabilidade materna. E aqui eu uso a bromocriptina para lembrar que no Brasil a gente tem mais cabergolina. Quase os centros não têm bromocriptina, mas segue aqui, cabergolina 1 mg, por casos mais leves, por 7 dias, aí seria aqui por 14 dias, 2 vezes os casos mais graves, e naqueles casos em choque, geralmente eles fazem a dosagem de prolactina e vão rastreando essas pacientes, sempre anticoagulação. E finalmente aqui é um resumo do que a gente preconiza e que estão em todas as diretrizes, nas publicações, o que é permitido na gravidez, às vezes é permitido, não é permitido, ao contrário, não permitido na gravidez e permitido na lactação, e eu sugiro aqui, então, que o que não é permitido na gestação é os IECAs e BRAs, permitido no pós-parto, a mesma coisa que os antagonistas dos mineralocorticoides, o sacubitril valsartana tem pouco conhecimento no pós-parto, e vabradina também não é permitido, e evitar a varfarina, e os DOACs também não são permitidos. Então, é isso que eu queria comentar com vocês, estou disponível para qualquer discussão. Obrigada.